Pessoal, tem hora que eu não quero parecer implicante, mas eu tô sendo implicante sim. E eu peguei isso aqui só para mostrar, só para colocar aqui, ó, para vocês, para implicar o pessoal da esquerda mesmo. Porque quando eu colocar isso aqui na tela, eles vão ficar numa raiva, mas numa raiva tão grande. Mas fazer o quê, né? Faz parte do jogo. Olha só quem pintou como capa da revista Times. É, o The Radical aí, né? O Milley, não é isso? Esta semana, essa matéria é da La Nación, tá? Essa semana o presidente Javier Milei foi estampado, né, na revista norte-americana Time, com a publicação que deu nessa revista um perfil extenso e entrevista. O chefe de Estado se converteu no novo argentino em participar na capa do semanário, né, que tem mais de 100 anos. Pois é. Então, resultado, o Milei está matando a pau. Apesar da esquerda espernear, apesar da esquerda ficar tentando falar que ele fica causando conflito com a Espanha, o negócio é que o cara pegou um país arrebentado. É o novo retrato da direita, um cara que está em exercício e já conseguiu controlar grande parte da inflação da Argentina. Olha só o que o cara está fazendo. Apesar de medidas consideradas polêmicas, o Javier Milei está conseguindo conquistar a população argentina. Os jovens, os adolescentes estão vendo no Javier Milei como um herói. A coisa está mudando lá na Argentina. E aí, quando o Lula vê o Milei na capa da Time, mas deve dar uma dor de cotovelo tão grande, que eu quis trazer isso só para você deixar a sua risada, tá bom? Mas vamos lá, bora falar de coisa séria agora. Vamos falar de coisa que está acontecendo aqui, né? Dentro do nosso Brasil aqui. Olha só, está acontecendo umas coisas que até a mídia tradicional está reconhecendo que o ministro Alexandre de Moraes anda dando umas decisões, vamos dizer assim, controversas, né? Que saem só um pouquinho da lei, tá certo? Olha só, dessa vez foi o antagonista. Moraes decreta prisão preventiva de réu do 8 de janeiro porque outros fugiram. Mas pode isso, vem cá. Eu sou um dos réus do 8 de janeiro, por exemplo. Né? Isso é um exemplo, tá, pessoal? E aí, todo mundo foge. E eu falo, eu não devo nada, eu não vou fugir, eu vou ficar aqui para me cumprir a pena, para mim provar minha inocência. Todo mundo fugiu. Aí, como todo mundo fugiu, tem o risco de que eu possa fugir também. Manda me prender. Pois é exatamente isso que aconteceu. E é óbvio que vários jornais criticaram isso. A revista Oeste também tratou do tema. Receio de fuga leva Moraes a prender contador. E você já percebeu que a maioria dos presos do 8 de janeiro são idosos? Pois é, contador de 63 anos envolvido no 8 de janeiro. O contador Luiz Carlos de Carvalho Fonseca, de 63 anos, foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em virtude do receio de fuga do juiz do STF. Os policiais cumpriram o mandato judicial nesta terça-feira, em Salvador, na Bahia. Em 12 de abril, o STF condenou Fonseca a 17 anos de cadeia por envolvimento no 8 de janeiro. Durante o protesto, o homem acabou detido no interior do Palácio do Planalto. Ele ficou detido por 12 dias na Papuda e vinha cumprindo liberdade cautelar desde 20 de janeiro do ano passado. De acordo com o defensor público Gustavo Ribeiro, que cuida do caso de Fonseca, não há conduta de seu cliente que justifique a decisão. Lembro que o STF entendeu que antes do trânsito em julgado, não há execução da pena, constatou Ribeiro. Em 14 de maio, 2 dias antes da certidão de prisão de Fonseca ser emitida, o portal UOL publicou uma reportagem na qual divulgou o nome de supostos fugitivos que deixaram o Brasil depois de violarem tornozeleiras.
está acontecendo? Muitas decisões judiciais estão sendo baseadas em matérias de jornal. Ou seja, as provas dos autos não estão valendo. Tem um brocárdio jurídico que a gente fala o seguinte: o que não está nos autos não está no mundo. Ou seja, se não é parte integrante do processo, o juiz ele não pode pegar uma matéria de jornal e da cabeça dele ter um receio de que vai acontecer tal coisa e de ofício mandar prender. Isso aí é papel da PGR. É a PGR que tem que falar: olha, ministro, eu tenho receio de que o fulano vai fugir. Olha, ele já comprou a passagem e a gente tem aqui, ó, o recibo de que a passagem dele está registrada para tal dia, ele vai fugir. Ou então, nós temos uma interceptação aqui de que ele conversou com fulano de tal, articulando uma fuga. Mas não, uma matéria de jornal falando que outras pessoas fugiram, manda prender o cara, né? E antes do trânsito em julgado, ele ainda está recorrendo, antes do trânsito em julgado, não há cumprimento da pena, salvo aqui no Brasil. E aí tem alguns pontos interessantes. Olha só, alguns deputados estão fazendo críticas duras, críticas pesadas contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Parece que não tem medo da caneta e não tem medo da cadeia, porque eu vou ser sincero para vocês. Esse negócio de imunidade parlamentar aqui no Brasil é balela. Isso aí já foi tacitamente revogado pelo STF com o caso Daniel Silveira e vários outros casos que o STF já demonstrou. Então, para mim, a Constituição foi revogada tacitamente pelo Supremo Tribunal Federal. E não existe mais esse negócio de imunidade parlamentar. E quando o Maurício Marcon fala isso aqui, é porque ele não está com medo de ir para a cadeia. Porque, vou ser sincero, tem que ter coragem para falar isso aqui. Olha só. Deixar uma mensagem aqui para o ministro Alexandre de Moraes. 2026 está aí, ministro. Tenho certeza que o Senado será composto por maioria de direitistas. O senhor perderá o seu cargo. E eu espero que por esses e tantos outros crimes que o senhor cometeu, o senhor apodreça na cadeia. Mas, senhor presidente, confesso que subo essa tribuna nessa quinta-feira, onde o plenário praticamente vazio, bastante emocionado. Nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que já ultrapassou todos os caminhos possíveis da maldade. As monstruosidades perpetradas por esse ministro, elas precisam cessar. Eu não vou falar aqui da morte do Clezão do ano passado, eu não vou falar aqui das dezenas, centenas de pessoas inocentes que foram presas injustamente, ficaram dias, meses, anos presas. Eu não vou falar aqui, senhor presidente, do ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, preso por supostamente ter ido aos Estados Unidos, depois comprovado que não foi, inclusive pelo Estado americano, segue preso com Alexandre de Moraes, jogando ele numa masmorra, esperando que ele fale algo que não aconteceu. Ontem à noite me deparava com mais um caso absurdo. Revista Oeste trouxe: Moraes manda prender homem de 68 anos pelo 8 de janeiro, mesmo com recurso pendente e câncer em estágio avançado. Se isso não é uma monstruosidade, vamos falar sobre monstruosidades agora. O ministro Alexandre de Moraes derrubou uma norma do CFM, Conselho Federal de Medicina, que proibia a cistolia fetal. Mas Marcon, o que é isso? Eu vou explicar para vocês que estão em casa. Conselho Federal de Medicina, caro presidente, proibiu que esta prática, a cistolia, melhor dizendo, fetal, fosse feita em bebês de mais de 22 semanas. Eu vinha até a Câmara agora escutando os relatos do Pitoli, jornalista da Rádio Auriverde de Bauru, que leu uma carta explicando o que é essa monstruosidade. Sabe por que, senhor presidente, o Conselho Federal de Medicina proibiu a assistolia fetal após 22 semanas? Porque depois de 22 semanas o bebê tem ossos. E se for feita uma curetagem na mãe, estes ossos podem danificar alguns órgãos da mãe. O que é a assistolia fetal então, Marcon? A assistolia fetal liberada pelo ministro Alexandre de Moraes, com o pedido, é óbvio, do PSOL, consiste em o médico pegar uma seringa em um bebê de 6 a 9 meses e tentar achar a veia do seu coração para colocar potássio no seu coração e assim ele morrer e sair morto da mãe. Porque após 22 semanas, se fosse feita uma cesárea forçada, o bebê sairia vivo e os médicos teriam que ou estrangular, asfixiar ou arrancar o pescoço do bebê fora, para assim matá-lo. Se isso não é uma monstruosidade, se você de casa acha que o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão correta,
permitindo algo, senhor presidente, que o CFM Animal proibiu em 2012. É proibido matar uma vaca, é proibido matar um rato, é proibido matar um gato dessa forma. Mas um bebê inocente, com 6, 7, 8, 9 meses, poderá ser assassinado com assistolia fetal. Volto a repetir, Pitoli dizia, existem imagens quando isso acontece que o bebê tenta fugir da agulha. Esse procedimento é feito sem anestesia nenhuma. Muitas vezes o médico precisa injetar várias vezes até acertar o coração do bebê. Se isso não é uma monstruosidade, se isso não é coisa do mal, eu confesso para vocês que eu não sei mais o que é. Então hoje, no Brasil, segundo o ministro Alexandre de Moraes, um médico, se pegar uma mãe com 9 meses de gestação e ela quiser matar o seu bebê, alegar que foi estupro, o médico poderá fazer então essa injeção no coração do feto inocente. Para terminar, senhor presidente, quero deixar uma mensagem aqui para o ministro Alexandre de Moraes. 2026 está aí, ministro. Tenho certeza que o Senado será composto por maioria de direitistas. O senhor perderá o seu cargo e eu espero que por esses e tantos outros crimes que o senhor cometeu, o senhor apodreça na cadeia. Obrigado, senhor presidente. Pois é, vamos lá. Situação tensa isso aqui, né? Eu já dei uma explicação para vocês quais foram os motivos da decisão do Alexandre de Moraes, quais foram os efeitos disso, e aí, por ser um assunto completamente complexo, eu preferi não opinar, mas não nego para vocês que eu acho assustador isso aí. Tá? Eu acho que é algo insano, é algo realmente, concordo com parte das palavras do Marcon aqui, que é algo assim monstruoso o que se passa com o feto, que já tem órgãos, neurônios, já tem tudo, né? É um ser humano completo, né? Pois é, então, cada vez mais tem essa situação. Ainda falando do caso do ministro Alexandre de Moraes, trago para vocês agora uma matéria da Carta Capital. Preocupante também, tá? Carta Capital é um jornal de extrema esquerda, vocês sabem disso. Lembro que eu falo para vocês, né? O homem de um livro só, ele não é um filósofo, não é um pensador, ele é um doutrinário. Então você tem que olhar todos os lados. E olha só o que eu achei na Carta Capital. Basta um artigo de lei ou uma interpretação do STF para regular as redes sociais, diz Moraes. Com o PL das fake news estacionado na Câmara, a Corte deve se debruçar sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Foi o que disse o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Eu ouso aqui discordar mais uma vez dessa interpretação ou desse entendimento. Olha só, para que existe deputado e senador eleito se o STF pode tudo, né? Se a pauta do PL das fake news foi colocada em votação e o próprio Congresso não quis colocar em votação por pressão do povo, pressão popular, não há que se falar no STF criar lei mediante interpretação. Isso não está previsto na Constituição. Isso não está previsto. Então, assim, é preocupante ver como algumas decisões do STF, elas vêm mediante, sabe, atropelos ao legislativo. Não é prerrogativa do Supremo Tribunal Federal criar lei. E o que ele pretende aqui é criar lei com mera interpretação. A gente sabe o quanto as redes sociais incomodam, tá? E interferem suficientemente vamos dizer assim, na informação que chega até o cidadão brasileiro. Casos como esses, por exemplo, essa decisão do Dias Toffoli de livrar aí o Marcelo Odebrecht, repercute muito mais nas próprias redes sociais do que nos próprios jornais. Se bem que os jornais falaram muito disso, mas as redes sociais hoje são dinâmicas. Então não é fácil ficar às escusas de algumas decisões. A Folha de São Paulo até chegou a dizer que essas decisões do Dias Toffoli causou um desconforto muito grande no STF, porque vem deteriorando, sabe? Vai caindo aos pedaços a imagem do Supremo Tribunal Federal perante a opinião pública. E quando a gente começa a ver, sabe, gente de gabarito, gente conhecida,
externando assim até uma indignação, um asco, um certo nojo, né, em algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, a gente começa a entender o porquê eles odeiam tanto, inclusive as redes sociais. O Boris Casoy, e essa publicação é do Bruno Zambelli, cara, ele mostrou aqui, ele rasgou o verbo, né? Literalmente é isso, nas suas redes sociais sobre o que aconteceu em relação à decisão do STF. Mas nada mais hoje me surpreende. Olha só o que disse o Boris Casoy. E, parafraseando ele, isto é uma vergonha. Isso é uma vergonha! Segundo, é preciso passar o Brasil a limpo e falta muito. Que país é este? Que país é este? Que país é este? A gente desiste desse país? A gente desiste? Toffoli anula todos os atos da Lava Jato. É o fim do mundo. É um pesadelo. Eu estou dormindo. É um pesadelo. STF, extinção e deixa de ser o perto. Isso é um pesadelo. É um pesadelo. Eu estou dormindo. O ministro Toffoli anula todos os atos, está aqui no Estadão, da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Ministro Dias, um ministro só, hein? Caso desse, Odebrecht derrubou governos na América Latina, gente. É confesso, tudo é confesso. Pegaram um departamento computador gigantesco, mantido no exterior, só para administrar as propinas e tudo isso. E agora Toffoli anula todos os atos da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Aí, de repente, o Toffoli, um ministro, não é um colegiado, decide que não valem todas as decisões da Lava Jato. Foram lá, tem falhas, é verdade. Mas será que essas falhas são suficientes para passar um pano em tudo que o senhor Odebrecht fez? Em tudo. Uma loucura, uma loucura. Eu realmente gostaria de falar um pouco mais, mas o bom senso grita nos meus ouvidos: vai devagar, Boris, vai devagar. Tem algumas palavras que definiriam melhor esse tipo de ocorrência. E, para completar, pegaram o José Dirceu, também não entraram no mérito, numa das turmas do STF por 3-2. A turma tem 5, 3 votaram a favor dele, 2 contra. O processo dele caducou. Então ele está livrinho da Silva, vai voltar ao cenário político. Isso é uma vergonha! Vamos lá. Se nem o Boris Casoy, com a bagagem que ele tem, com o nome, com o respeito que ele tem coragem de falar realmente o que pensa, quem sou eu? Um mero palpiteiro de internet. Mas infelizmente é isso. Eu te garanto que nos dias atuais, se todo mundo falasse o que pensa, ia faltar cadeia, ia faltar tinta na caneta do ministro Alexandre de Moraes. Com tanta indignação que o brasileiro tem com ações como essa que vem sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, ao que resta a nós, meros mortais, é indignação. É indignação. Vamos lá, dando continuidade às nossas notícias de hoje, olha só mais uma aqui para você. Pacheco pode virar ministro de Lula em 2025, após deixar o comando do Senado. Eu torço para que o Lula não tire nenhum dos seus ministros, crie um ministério a mais para colocar o Pacheco. Porque com o Pimenta entrando agora no status de novo ministro lá no Rio Grande do Sul, nós temos, bem dizer, 39 ministérios. Se o Pacheco se tornar mais um ministro, inteira 40 ministérios.
E aí aquela história do Lula lá e os 40 ministrões dá mais certo, né? Fica mais condizente a história. Mas vamos lá, vamos entender o caso aqui. Integrantes do governo Lula e aliados de Rodrigo Pacheco iniciaram conversas sobre a possibilidade do parlamentar assumir um ministério após deixar a presidência do Senado em fevereiro de 2025. Uma eventual ida de Pacheco para a esplanada dos ministérios seria uma maneira de integrar ao governo um político de destaque, reforçar os laços do Palácio do Planalto com um dos grupos que tem boas chances de permanecer no comando da casa e manter o parlamento em evidência após a passagem pelo comando do Congresso. Jogada inteligente do Lula, jogada boa, porque o Lula sabe que o Pacheco tem muito poder para designar o seu sucessor. E aí, meu amigo, já vai se preparando que a chance do Davi Alcolumbre voltar é grande. Mas enfim, a ideia aqui é que se o Pacheco colocar o seu sucessor lá dentro e o Pacheco vindo para o ministério, mais uma vez, assim como aconteceu com o Pacheco, o presidente do Senado vai ser mais um sujeito que vai dever favores ao Lula. Assim como o Pacheco deve o mandato dele de presidente ao Lula, né? Teve muito envolvido ali. Você deve lembrar da quantidade de emendas para o Rogério Marinho não ganhar a presidência do Senado e o Pacheco ganhar. Foi quase. Suou, viu? Mas enfim. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se o Lula vai ter tanta força e se o Pacheco vai conseguir, né? Colocar ali um sucessor. Se conseguir e o Lula coloca o Pacheco como ministro, o Lula, mais uma vez, tem o presidente do Senado nas suas mãos. Até 2026. Depois de 2026, ninguém sabe o que vai acontecer se realmente o povo brasileiro conseguir eleger um Senado conservador, né? Aí o jogo muda tudo. Aí vai ficar gostoso de falar sobre política, né? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.